Olá, boa tarde, ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques do NT Sul. Contas de início do ano. Prefeitura de Cachoeira do Sul começa a entrega dos carnês do IPTU 2018. 29 mil contribuintes já receberam em casa essa cota, esse boleto bancário para fazer o pagamento. A cota única vence no próximo dia 10 de janeiro. Se por um acaso eles não optarem por essa condição, a partir do dia 25 de janeiro a gente está emitindo e distribuindo o carnê com a segunda cota única ou com a condição do parcelamento. Suposto ataque de cobra de grande porte adolescente em Rio, no norte do Rio Grande do Sul, mobiliza departamentos ambientais, mas perícia contesta a versão da família. A gente fala hoje sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Em Cachoeira do Sul, mais de 3.200 atendimentos em 2017, com muitas carências de infraestrutura. Falta até telefone. Então quer dizer que hoje em dia, se alguém quiser fazer alguma denúncia ou precisar da ação do Conselho Tutelar, tem que primeiro ligar para a Brigada, que aí vai ligar para o Conselho, porque o Conselho não tem o telefone. Não tem um número telefônico para que seja acionado. Você vai ver também como estão as inscrições para a contratação emergencial de professores em Cachoeira do Sul. Estão abertas 235 vagas. E ainda a opinião de Denise Belladonna e José César Pereira. O NT Sul está no ar. E a gente abre o NT Sul desta quarta-feira com uma notícia que gerou muita repercussão e curiosidade ontem. A Polícia Civil investiga a morte de um jovem que nadava em um riacho no norte do estado, perto de Erechim. De acordo com testemunhas, ele teria sido atacado por uma cobra. A reportagem foi produzida ontem pela TV Bom Dia de Erechim. Guilherme da Silva, de 12 anos, nadava com o irmão de 15, no Rio Teixeira, na divisa dos municípios de Ipiranga e Sertão, na região norte do estado, na tarde do último domingo 31, quando, de acordo com familiares, foi puxado por uma cobra até a parte mais profunda do rio e desapareceu. O outro adolescente, que também teria sido alvo do ataque, foi salvo por um familiar da vítima. O corpo do jovem foi encontrado por familiares e vizinhos do local no início da tarde desta segunda-feira. O caso será investigado agora pela Delegacia de Polícia Civil de Sertão. De acordo com o delegado responsável pelo caso, até a tarde de hoje ele ainda não havia recebido o laudo oficial da necrópsia. Através de uma nota, o IGP se manifestou, destacando que, inicialmente, o corpo não teve lesões provocadas por mordidas ou esmagamento, o que se caracterizaria como um ataque de uma serpente, diferentemente do que a família destacou em seus depoimentos. Ele gritou por socorro. Aí meu irmão disse, vai batendo as mãos que eu te tiro da água. Quando ele tirou, naquele instante ele voltou, demorou acho que em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos até ele chegar. Ele pegou e voltou. E naquele momento meu genro também chegou, entrou na água. Foi quando a cobra se aproximou dele e ele ergueu para cima as mãos e daí deu só um puxão e ele se sumiu na água de novo. Uma operação com agentes da Polícia Ambiental de toda a região norte foi montada para localizar o animal, que teria entre 6 e 7 metros e seria da espécie sucuri. Segundo moradores, a suposta serpente teria sido trazida do Mato Grosso há alguns anos para ficar em um açude que fica às margens do rio. Então, a gente acredita que ela possa ter se adaptado, de repente, porque populares falaram para nós que alguém tinha trazido um casal ou 2 cobras, né? E essas cobras tinham fugido desse açude e elas entraram para dentro do rio. Então, provavelmente elas se adaptaram ao clima e à nossa área. Autoridades estaduais e federais vinculadas a órgãos de meio ambiente se reuniram na tarde de ontem para discutir medidas e precauções a serem adotadas após a morte de Guilherme da Silva Andrade, no município de Ipiranga do Sul. A agenda entre representantes do IBAMA, do Comando Ambiental, da Brigada Militar e da Fundação Zoobotânica foi motivada pelos relatos de familiares que dizem terem visto uma cobra de grande porte atacar Guilherme, supostamente se enrolando no corpo do adolescente e puxando para dentro do rio. O superintendente do IBAMA, Paulo Wagner, disse que não coloca ninguém em suspeição, se referindo à versão da família, mas afirma que não espera encontrar esse tipo de animal naquela região. E em função de toda a controvérsia criada, nossa equipe buscou um especialista no assunto, Lena Caetano.
O laudo técnico do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul praticamente elimina a possibilidade da morte do garoto Guilherme da Silva Andrade, de 12 anos, ter sido provocada por uma cobra sucuri. Os peritos apontam que o corpo não possuía marcas de mordida, fraturas ou sinais que evidenciem esse tipo de ataque. A conclusão é de que ele morreu por afogamento. As autoridades agora investigam as reais circunstâncias do afogamento do menino, não eliminando a hipótese de que possa realmente haver uma cobra na região, conforme apontam alguns depoimentos. Isso porque cobras gigantes, medindo até 11 metros de comprimento, existem e fazem vítimas, ainda que muitas narrativas se percam no exagero e fiquem sem comprovação. Mas imagens desses répteis em ação e situações arrepiantes são comuns de se ver em páginas virtuais. As sucuris, também conhecidas por anacondas, ainda que sensíveis ao frio, podem sim se adaptar. Por isso, a atenção das autoridades em investigar. Edson, quais são as reais possibilidades de uma sucuri, de uma anaconda se desenvolver aqui na região sul? É muito difícil, mas na biologia não é como a matemática, que sempre 1 mais 1 é 2. Então, sempre tem uma chance, uma possibilidade, porque se trata de um ser vivo que pode se adaptar. Mas é muito difícil. Em função do clima? Sim, o clima é fundamental. Inclusive, num serpentário, quando falta luz no inverno, é comum essas cobras morrerem devido a algumas horas na temperatura muito baixa. Então, é bastante difícil elas se desenvolverem com a nossa temperatura. Aqui em Cachoeiro do Sul houve um período em que havia, ou lenda urbana ou não, de que havia uma cobra dessas aqui no Rio Jacuí. Não se configurou. Era mais uma lenda? Todo mundo comenta que o fulano viu, mas na realidade não tem nada comprovado. Não que não é impossível uma cobra se adaptar, mas o que estava acontecendo aqui é que tem muita carpa capim, que os lavoureiros estão criando carpas, o açude estoura, elas vêm aqui para o rio. Hoje estão caçando carpas com arpão, então a carpa capim ela fica no meio da grama boieira e quando ela faz esse movimento assim para pular, a pessoa parece que vê o lombo de uma cobra. Então, possivelmente seja uma carpa capim. Edson, especificamente sobre o caso do Guilherme, deste menino que a família menciona que foi teve envolvimento de uma cobra, o laudo do IGP menciona que não teve lesões, que deve ter sido por asfixia mecânica ou afogamento. Quais as características de morte por uma dessas cobras? Primeira coisa, a cobra, quando ataca, ela funciona que nem uma mola. O que ela fica enrodilhada é o que ela vai ir para frente. Então, 1/3 dela, do tamanho dela, é o bote. Então, quando ela dá o bote, a primeira coisa ela tem que fixar em alguma parte do corpo. Então, ela fixa geralmente no pescoço da vítima. Então, ela crava os dentes e no momento que ela crava, ela já se enrola toda. E já começa aquele movimento de constrição e vai fraturando os ossos. Então, teria que ter um ponto, um ferimento grave, porque os dentes da sucuri, ou anaconda, são dentes pequenininhos, tipo uma serrilha, mas bem delimitado, é dente mesmo, um do lado do outro. No céu da boca tem também uns dentes que são apontados para trás, para segurar a vítima e fazer com que ela tenha apoio para se enrolar. Então, teria que ter um local com um ferimento bastante profundo, e ossos quebrados. Sem osso quebrado, dificilmente uma cobra ela não consegue matar se não quebrar os ossos. Então ela mata por asfixia mecânica. Vai se enrolando, ela quebra o animal ou a pessoa não consegue respirar. E se tratando de criança, é mais fácil de quebrar ainda. Sim, sem dúvida. E elas têm muita força. Então, se elas conseguem quebrar os ossos de uma capivara adulta, um jacaré, terneiros ou um boizinho pequeno, tudo ela desmancha, então ela quebra. Então agora numa criança nem se fala, ela estaria totalmente com um tórax destruído, né? Os ossos todos quebrados, costelas tudo quebrado. Em que circunstâncias habitualmente ela ataca? Ela ataca para se alimentar, né? Pode atacar também quando alguém vai mexer com ela e ela se sentir ameaçada. Porque é comum ver esses
cinegrafistas especializados em imagens da natureza, filmando lá em Bonito, com a câmera quase encostando, mergulhando e quase encostando a câmera na cobra, e ela fica na dela. Então ela está alimentada, ela não ataca. Então elas atacam principalmente para se alimentar ou para se defender. Agora, 12h11, pelo horário de Brasília. Em 2017, o Rio Grande do Sul teve 140 mil veículos removidos por irregularidades. O número representa 2% da frota gaúcha, mas é o menor volume em 5 anos. A maioria dos recolhimentos foi ocasionada por causa de infrações de trânsito. De janeiro a novembro de 2017, quase 140 mil veículos foram retirados de circulação por órgãos de trânsito no Rio Grande do Sul. A maioria dos recolhimentos, 91 mil, foi ocasionada por medida administrativa, ou seja, em razão de infrações de trânsito, como dirigir embriagado, com documentos irregulares ou com o veículo em mau estado de conservação. O total removido das ruas representa 2% da frota gaúcha, que é de 6 milhões e 500 mil veículos. O índice de apreensões é o menor dos últimos 5 anos, mantendo a sequência de queda gradual registrada desde 2013, quando foram recolhidos 32 mil veículos a mais no mesmo período. O total de penalidades aplicadas vinha aumentando até 2016, quando atingiu 3 milhões e 300 mil e apresentou queda neste ano, com 2 milhões e 900 mil infrações computadas. A Caixa Econômica Federal retomou ontem a linha de financiamento habitacional pró-cotista destinada à compra de imóveis a juros baixos por trabalhadores que têm conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Também vai ser elevado de 50% para 70% o limite de financiamento para imóveis usados. O valor disponibilizado para a linha este ano é de 4 bilhões de reais. No ano passado, o recurso disponível foi de aproximadamente 6 bilhões. O pró-cotista é uma linha de crédito imobiliário mais barata, com taxa de juros que variam de 8,85% ao ano a 7,85% ao ano para clientes com débito em conta ou então conta salário na Caixa. A taxa só não é inferior à do programa Minha Casa, Minha Vida. Agora, 12h13, hora de Brasília, hora da sua participação aqui no NT Sul, você já sabe, facebook.com/TV Cachoeira, você manda o seu recado, você interage com a gente, dá a sua opinião também. Claro, a gente põe no ar aqui no NT Sul, fazendo sempre um jornalismo colaborativo, com a sua participação, com a cara de Cachoeira do Sul para cerca de 200 municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil. Miriam Santos, também o Toninho, desejando uma ótima tarde para todos que estão com a gente na sintonia. O Márcio Costa passa por aqui, a Cleusa Silva, Luiz Richa, boa tarde, é muito bom e esclarecedor ouvir o doutor Salomão falando sobre esse caso embaraçoso, né, que envolveu uma adolescente na região de Erechim, Ipiranga do Sul, a cidade que fica ao lado de Erechim, que supostamente uma cobra teria arrastado este menino para dentro de um riacho. O Alex Kegler também ligado com a gente aqui, obrigado pela participação. Bom, depois do intervalo aqui no NT Sul, tem contas de início do ano. Prefeitura de Cachoeira do Sul começa a entrega do IPTU 2018. 29 mil contribuintes já receberam em casa essa cota, esse boleto bancário para fazer o pagamento. A cota única vence no próximo dia 10 de janeiro. Se por um acaso eles não optarem por essa condição, a partir do dia 25 de janeiro a gente está emitindo e distribuindo o carnê com a segunda cota única ou com a condição do parcelamento. Corsã vai receber 210 milhões de reais para obras de saneamento básico no Rio Grande do Sul. Tem ainda a opinião de José César Pereira sobre o papel do Estado. O NT Sul volta em 1 minuto. Meio-dia e 16, o NT Sul já está de volta ao vivo. E um gasto importante que pesa no bolso todo início de ano é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Em Cachoeira do Sul, a Prefeitura começou ontem a entrega dos boletos. A repórter Gabriela Belo traz mais informações.
32.661 boletos de IPTU foram emitidos neste ano aqui em Cachoeira do Sul. O vencimento da cota única é no próximo dia 10 de janeiro e por isso há tanto movimento aqui da Secretaria da Fazenda, como a gente pode ver. A secretária Viviane está aqui ao meu lado para falar de que forma esses contribuintes podem buscar aqui aqueles que não receberam em casa já desde ontem, né, Viviane? Boa tarde. Boa tarde. Foram emitidos essa quantidade de carnês, de boletos, né? Este ano a gente tem uma novidade. Este boleto ele tem um desconto de 15% para quem não tem débitos anteriores ou 7% de desconto para quem tem débitos anteriores. A cota única essa vence no dia 10 de janeiro. Para quem não quer enfrentar a fila, tem a opção de imprimir esse boleto pela internet, bem mais cômodo também. Isso, nós além dessa primeira cota única, nós temos no site da Prefeitura www.cachoeiradosul.rs.gov.br a opção dos contribuintes nos serviços online, a emissão não só da primeira cota única, mas de todo o carnê. Os contribuintes agora eles receberam a primeira cota única com essa data de vencimento do dia 10 de janeiro. Se por um acaso eles não optarem por essa condição, a partir do dia 25 de janeiro a gente está emitindo e distribuindo o carnê com a segunda cota única ou com a condição do parcelamento. O IPTU neste ano teve um aumento de um pouco mais de 4%. Secretária, justifica para quem está assistindo neste momento qual foi, né, o sistema adotado pela Prefeitura? Nós apresentamos este ano a planta de valores genéricos para serem revistos os valores do IPTU. A planta não foi aprovada, então foi aplicada o índice de atualização. Para imposto foi aplicado o percentual de 4,13 e das taxas para a taxa de coleta de lixo de 7,38. Outra novidade que nós temos para o carnê de IPTU deste ano é que foram retiradas as taxas de cobrança de conservação de calçamento e a taxa de limpeza pública. Vamos então atualizar mais uma vez e falar para quem assiste nesse momento qual é o site para poder imprimir essa cota única ou mesmo para quem não pode fazer o pagamento até o próximo dia 10 de janeiro, tem a opção, né, de pagar parcelado. Todos os contribuintes que optarem em receber os seus boletos em casa receberão pelo correio, já estão fazendo a distribuição. Os demais aqui na Prefeitura. Mas se porventura quiserem já retirar todo o carnê ou quiserem isto antes, nós estamos disponibilizando no site da Prefeitura www.cachoeiradosul.rs.gov.br. Lá nos serviços online, a condição do contribuinte emitir não só a cota única, como todo o seu carnê de IPTU. Muito obrigada por todas as informações. Obrigada. Lembrando então a todos os telespectadores que foram impressos neste ano aqui em Cachoeira do Sul 32.661. 29 mil contribuintes já receberam em casa essa cota, esse boleto bancário para fazer o pagamento. A cota única vence no próximo dia 10 de janeiro. Obrigado, Gabriela. E a gente fala agora sobre saneamento básico. O Ministério das Cidades assinou na sexta-feira novos contratos de financiamento de obras de saneamento básico em 4 estados. Ao todo serão liberados R$ 951 milhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. No Rio Grande do Sul, a Corsan vai receber R$ 210 milhões em financiamento para 9 obras em municípios do estado. A iniciativa envolve reforço e ampliação de estruturas de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Os contratos assinados liberam cerca de R$ 950 milhões em financiamentos para obras de saneamento ambiental em mais de 20 municípios de 4 estados: Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Os recursos são do FGTS e vão ser usados principalmente em obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Concluímos em 2017 todos os investimentos realizados na área de saneamento, são mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais em vários estados do Brasil, e no último dia do ano demonstramos aqui o nosso esforço, o nosso empenho, que é realmente o momento de avançar, de entregar investimentos, realizações, obras que beneficiarão, neste caso, saúde pública, que é saneamento em todas as regiões que hoje estão sendo atendidos. Que nós tenhamos um pensamento avançado cada vez mais nessa questão do saneamento no Brasil, para que a gente possa sair dos índices ainda muito baixos em diversas regiões brasileiras, para que nós possamos, ou através das próprias companhias de saneamento, ou através de parcerias e concessões, que nós possamos cada vez mais investir
no saneamento no Brasil. Os contratos foram firmados entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e as companhias de saneamento dos 4 estados. Com essas contratações, o banco fecha o ano com quase 4 bilhões e 100 milhões de reais de financiamentos ao setor de saneamento em todo o país. E nós vamos agora ao comentário de José César Pereira. O tema de hoje é a capacidade do Estado para fazer investimentos e em quais áreas deveria investir. Afinal, qual é o papel do Estado? Alô, boa tarde a todos e a todas. Voltamos nesse espaço para falar em assunto, em tema atual, sobre o qual algumas abordagens estanques, sem que se possa examinar e discutir as origens da chamada crise do Estado contemporâneo. Mas, afinal, o que é o Estado? Alguns discutem, alguns defendem um Estado máximo, outros um Estado mínimo, e uma camada dita intermediária defende um Estado apenas capaz de suprir necessidades básicas da sociedade, como saúde, habitação e, de certa maneira, a segurança, né? E que demais compartimentos ficasse a cargo da chamada iniciativa privada. Pois bem, mas antes de se adentrarmos a essa situação de opção ou de escolha, nós temos que saber exatamente as causas da crise do Estado contemporâneo. Em primeiro lugar, é bom que se diga e é bom que se enfatize que o Estado é um fenômeno político, embora não atual, ainda carece de maiores situações que possam levá-lo à efetivação daquilo que foi imaginado quando de sua origem. Todo mundo sabe que com o desmantelamento das organizações feudais, se carecia de uma organização política capaz de centralizar o poder. Centralização do poder foi exatamente uma aspiração do Estado moderno. E isto tudo foi proporcionado por uma chamada burguesia que cresceu à margem daquelas organizações fragmentadas ditas medievais em que o poder central não existia. Não é? Os senhores feudais dispersos, não é? Constituíam aquilo que seria o embrião de um ideal de Estado. Pois bem, o Estado moderno nasceu, obviamente, autoritário, absolutista. E as grandes revoluções liberais deram o contorno de um Estado ideal, tal como concebemos hoje, um Estado que tenha os 3 poderes harmônicos, independentes entre si, cada um com sua missão. Pois bem, com o fenômeno da Segunda Guerra Mundial, nós passamos a estudar alguns paradigmas de qual seria, afinal, o Estado ideal passado aquele período catastrófico. Aliás, o século XX foi um período extremamente catastrófico, talvez pior ainda do que a chamada Idade Média, que alguns denominam como Idade das Trevas. Pós-guerra, o mundo passou, então, a discutir um ideal de Estado. As autoridades socialistas, de um lado, e o capitalismo de outro. Sempre o sistema econômico ditando suas regras, o sistema econômico, o grande capital, impondo condições para dar garantias àquilo que nós denominamos como ideal de democracia. Pois bem, mas hoje o Estado moderno, o Estado contemporâneo vive sua crise justamente em função não tanto da democracia, mas do chamado capital como constituído nos dias de hoje, que se chama, por vezes alguns denominam capital improdutivo. Por que isso? Porque ele se mostra incapaz de ser um distribuidor de renda. E hoje a concentração de renda em países como o Brasil é extremamente brutal. Sendo assim, o Estado realmente sente grandes dificuldades de avançar nos seus projetos para suprir as necessidades da própria sociedade. Haja visto que os 10% mais ricos do país hoje detêm 90%, digamos assim, da riqueza nacional. Então, o Estado é importante porque ele atua como um regulador dessas atividades ditas produtivas, no sentido de que apenas o Estado tem a capacidade de impor políticas distributivas. Não significa dizer com isso que a iniciativa privada será tolhida de crescer. Muito pelo contrário, o capitalismo foi concebido para efetivamente promover a felicidade humana, baseado num giro de competência e, ao mesmo tempo, capaz de regular o próprio Estado,
através daquilo que produz e daquilo que efetivamente traz para a própria sociedade. Nós não podemos admitir que o capital escravize. O capital deve ser libertador, assim como o processo democrático. Então, uma chamada a uma reflexão. Não podemos pedir um Estado mínimo e nem um Estado máximo, sem entender qual é o papel do Estado. O mundo já foi dito medieval e andou nas trevas justamente porque o Estado inexistia. O advento do Estado tem esta capacidade de regular a sociedade e regulamentar as regras de convívio, ditando não apenas as normas legais, as leis, o arcabouço jurídico, mas como esse Estado tem a capacidade, obviamente, não apenas de legislar, mas gerir os interesses de uma sociedade toda. O Poder Judiciário, que veio para efetivamente preencher uma lacuna absolutamente necessária, né? Não se pode conceber um Estado organizado politicamente, nem um Estado social, sem que haja um Poder Judiciário, que também deve ser independente e não constituir um Estado não constituir um poder autoritário, como não pode ser autoritário o Executivo e menos ainda o Poder Legislativo. Então, 2018 será um ano de grandes debates, será um ano de propostas. Vamos ter cautela e examinar todas as propostas que virão à mesa. Mas, por favor, vamos refletir sobre a questão do Estado. O Estado tem muito pouco de responsável, sob o ponto de vista ideológico, com todas as realidades que estão postas aí hoje diante desta crise. Talvez, justamente pelo Estado estar ainda buscando o seu ideal de vida e de regulador, é que vive essa crise, não é? Em função da própria democracia. Não há possibilidade de se conviver sem a democracia e não há possibilidade de conviver sem uma liberação, uma liberdade para o chamado capital. Ele apenas não pode ser especulativo, mas ele é compatível sim com o Estado contemporâneo, ele é compatível com o Estado democrático do direito e é essencial. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Meio-dia e 28, hora de Brasília, a hora da sua participação por aqui, facebook.com/TV Cachoeira. Você dá uma passadinha aí pelas redes sociais, aproveitando a hora do almoço, fala com a gente, manda a sua opinião, o seu comentário, a sua sugestão de reportagem e faz jornalismo aqui da TV Novo Tempo, junto com a gente. Passando por aqui a Sabrina Oliveira, muito obrigado pela participação, Sabrina, ótima tarde. A Jennifer de Souza Rodrigues, Camilinha Thaís Rosa, muito obrigado pela participação, uma ótima tarde. Bom, depois do intervalo aqui no NT Sul, a gente fala sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Em Cachoeira do Sul, mais de 3.200 atendimentos em 2017, com muitas carências de infraestrutura. Falta até telefone. Então quer dizer que hoje em dia, se alguém quiser fazer alguma denúncia ou precisar da ação do Conselho Tutelar, tem que primeiro ligar para a Brigada, que aí vai ligar para o Conselho, porque o Conselho não tem o telefone. Não tem um número telefônico para que seja acionado. A gente mostra também como estão as inscrições para a contratação emergencial de professores em Cachoeira do Sul. Estão abertas 235 vagas, com salários que variam entre R$ 1.049 e R$ 1.357. E ainda, comentário de Denise Belladonna no quadro Educação. O NT Sul volta já. Agora, meio-dia e 31, o NT Sul já está de volta ao vivo, claro, sempre contando com a sua participação. Mais duas rápidas participações por aqui. A Cleusa Silva, mandando uma ótima tarde a todos. O Orvil também, Arlete Hatzlaff Neto. Muito obrigado pela participação, um abraço para a família. Bom, começo de ano a gente fala sobre oportunidades de emprego. Estão abertas as inscrições para a contratação emergencial de professores e monitores para atuarem na rede de ensino de Cachoeira do Sul. São 235 vagas, com salários que variam entre R$ 1.049 e R$ 1.357. A Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul abriu nesta quarta-feira a inscrição para contratar 205 professores e 30 monitores. Os interessados em preencher uma ou mais vagas, como prevê o edital, publicado no site da Prefeitura no link Downloads, clicando em Processos Seletivos 2017, devem seguir as orientações disponíveis no documento. As nossas necessidades, tanto para as séries iniciais, como também para algumas áreas especializadas, como português, inglês, matemática. Então, de acordo com o edital, nós temos, então, a relação das necessidades. Nós temos também, este ano, um diferencial que é para o monitor. É o primeiro ano, então, que a nossa prefeitura
a Secretaria de Educação está fazendo também um processo seletivo para monitor. O salário dos monitores que irão trabalhar 40 horas por semana é de R$ 1.118,53. Já os professores de educação infantil e anos iniciais, onde há 170 vagas principalmente para o turno da tarde, o salário é de R$ 1.043,92. As demais 35 vagas para professor de educação física, língua inglesa, portuguesa, ciências, matemática e supervisor escolar oferecem o salário de R$ 1.357,09. É importante interpretar bem o edital, porque a comissão é bem criteriosa quando vai analisar os currículos. O envelope que deverá ser entregue aqui no protocolo geral da Prefeitura deve ser devidamente lacrado e identificado com o número do edital, com o cargo pretendido. E se, no caso, o cargo de professor, que tu poderá se inscrever para supervisor escolar, para o cargo de anos iniciais também, deverá ter 2 envelopes, com os documentos, no caso, duplos, né, nos 2 envelopes, se quiser para mais de um cargo. No caso do monitor, que se pede só um ensino médio, a gente acredita que vai ter uma demanda bem grande, e para o cargo de professor também, porque a gente já está no 3º ano de contratação emergencial para professores. Esse ano é a primeira vez que a gente vai ter o cargo de monitor, porque chamamos os últimos nomeados do concurso de 2015, então, por isso, essa necessidade de contratação devido ao grande número de atendimento de crianças de 0 a 3 anos e de atendimento educacional especializado. Para o ano letivo de 2018, há tantas vagas, segundo a secretária, porque a SMED cortou os regimes. O ano passado, nós nomeamos, né, os últimos monitores do concurso anterior. Nós tínhamos, para suprir necessidades, nós dávamos regimes para os professores. Então, este ano, 2018, não mais vai ser utilizada, então, essa opção de regimes. Então, nós vamos utilizar os monitores, não foi por questões também, pensando na economia do município, nós vamos, então, utilizar a seleção, então, da contratação de monitorias, para que possamos, então, já pensando também no nosso piso dos professores, para a utilização, então, dos professores, dos monitores, né, que vão ser selecionados, né, nesse processo seletivo, para que nós possamos, então, de 30 monitores, hoje nós vamos economizar quase que 60 professores em termos de regimes, né? Então, para nós vai ser uma economia muito grande. Os envelopes devem obrigatoriamente estarem lacrados e identificados, e eles devem ser entregues aqui no protocolo geral da Prefeitura. O prazo final das inscrições é dia 12 de janeiro. A publicação mesmo sai no site da Prefeitura, e é importante que o candidato acompanhe sempre todas as publicações a partir das inscrições. De 15 a 19, a comissão vai se reunir para analisar os currículos. Posterior a isso, se houver necessidade, se houver empate, vai haver o sorteio aqui no saguão da Fazenda, da Prefeitura, e dia 23 sairá a publicação oficial. A partir daí, a gente vai começar a chamar pela nossa necessidade, e vai ter toda aquela questão de perícia, de entrega de documentação. Então, é importante o telefone atualizado no currículo, porque é aí que a gente entra em contato com os candidatos selecionados. Nós vamos agora ao quadro de educação com Denise Belladonna. O tema de hoje é Lugar para Estudar. Boa tarde. Mais de 1.000 estudantes brasileiros participaram de uma pesquisa feita pela plataforma Quizlet sobre os lugares preferidos dos adolescentes para o estudo. Os resultados mostraram que 1/4 dos entrevistados preferem estudar na cama. O segundo local mais popular é o banheiro, para 20% dos entrevistados, seguido do transporte público, com a preferência de 14% dos entrevistados. Nas perguntas sobre os locais mais estranhos em que já estudaram, trigonometria, normas gramaticais ou tabela periódica,
Os entrevistados apontaram festas de familiares como as mais ocasionais, com quase 32%. A praia vem em segundo lugar, com 23%, e o avião com 17% das situações. Em que lugar você prefere estudar? A coordenadora pedagógica Doris Barrionuevo Martins de Lima diz que muitos estudantes preferem ou acham que qualquer lugar é lugar para estudar, mas que, na verdade, escolher e organizar o local de estudos impacta diretamente na qualidade da aprendizagem. E ela dá um conselho. Diz para escolher um local bem arejado, afinal você precisará de bastante oxigênio no cérebro, que tenha boa iluminação para favorecer a visão e evitar o cansaço. Ela ainda aconselha cuidar para que a luz entre pelo lado oposto à sua lateralidade, para que no caso de você escrever, o braço ou a mão não façam sombra. Evite o que mais tem acontecido, estudar deitado. Eu explico por quê. Além de ruim para a coluna, com a barriga para cima, a musculatura do braço vai ficar cansada depois de um tempo. Já com a barriga para baixo, a musculatura do pescoço se tensionará contra a gravidade e os ombros não aguentarão o peso do corpo por muito tempo. Caro estudante, ao escolher o local para estudar, organize um ambiente limpo e aprazível, com os materiais necessários. Tenha uma rotina diária para o estudo. E até o nosso próximo encontro. Meio-dia e 39, hora de Brasília. Você acompanha o NT Sul. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Novo Tempo. Passando por aqui a Nani Cruz Vargas, ligada, almoçando com vocês. Muito obrigado, viu, Nani? Tudo de bom para você, para sua família também. Rodrigo Marques comentando a reportagem sobre a contratação de professores emergencialmente na Prefeitura de Cachoeira do Sul, professores e monitores também. Ele diz aqui que salário pobre. Pois é, todos os detalhes daqui a pouquinho também estarão no site no novotempo.com/NTSul. Você pode ter outras informações aí sobre essas contratações emergenciais, que ainda assim, né, com salário nem tão alto, certamente terão um volume muito grande de pessoas inscritas. Meio-dia e 40 agora, a primeira semana de 2018 está sendo marcada por tempo seco no Rio Grande do Sul, apenas com pancadas localizadas, o que ocorreu ontem em Cachoeira do Sul. As chuvas devem retornar à região sul do Brasil na metade do mês, conforme o Instituto Rio Grandense do Arroz. Vamos à previsão do tempo para hoje. A quarta-feira começou com temperatura agradável em Cachoeira do Sul após a chuva de ontem, mas não se engane, vai esquentar à tarde e a sensação de abafamento volta. A mínima ficou em 20 graus e a máxima deve chegar aos 32. Na quinta-feira faz sol ao longo de todo o dia, mínima 20 graus e máxima 35. A sexta-feira será o dia mais quente desta semana, com sol o dia todo, mínima 22 graus e máxima 36. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma grande massa de ar seco avança e deixa o tempo firme em todo o litoral do Rio Grande do Sul, também na região oeste e região da Campanha. Essa condição de tempo deve continuar no estado até o fim da semana. Muitas nuvens em parte do norte e leste do estado, que inclui a Grande Porto Alegre. A temperatura também deve seguir elevada conforme as centrais de meteorologia. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. Em Santa Maria, na região central, 30. No litoral norte, Tramandaí e Torres, 29 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27 graus. Telefone, vaga para estacionar, espaço adequado e também sem privacidade para atendimento ao público. Este é um perfil do Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul, que mesmo assim prestou mais de 3.200 atendimentos durante o ano. O presidente do Conselho, Gelson da Silva, conversou com a repórter Helena Caetano e fez um balanço do ano de trabalho e de dificuldades. Nós vamos falar um pouquinho a partir de agora sobre o trabalho do Conselho Tutelar aqui de Cachoeira do Sul. Conselho este que tem 5 integrantes que trabalham diuturnamente na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, na proteção de crianças e adolescentes do município. Durante o ano de 2017, em torno de 3.200 atendimentos foram realizados pelos 5 conselheiros. Esta é uma estimativa por baixo, porque os números não são exatos, podem e são
números maiores. Eu vim aqui até a casa do Gelson, que é presidente do Conselho, está presidente do Conselho atualmente, né, Gelson? Num momento em que ele terminou o expediente, o atendimento lá no Conselho Tutelar, nós viemos até a casa dele para podermos conversar um pouquinho sobre isso, por isso que nós estamos aqui à sombra de uma árvore, né, para podermos conversar um pouquinho. Tudo bem, Gelson? Tudo bem, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da TV Novo Tempo, né? E realmente é um trabalho bastante árduo. Ser conselheiro não é realmente um trabalho, é uma missão, né? 3.200 atendimentos, número assim extraoficial, por baixo, como a gente diz, não são números, não são os números máximos, porque os números são além disso, né? A gente pegou uma média por baixo. 3.200 atendimentos durante um ano. É muita coisa para uma cidade do Porto de Cachoeira, né? Realmente, são esses atendimentos que são realizados dentro da sede. O que a gente pode destacar, Gelson? Qual o perfil de atendimento mais frequente lá nas salas do Conselho Tutelar? Olha, infelizmente, assim, o que existe muito que nos preocupa são pais que chegam com crianças de 7, 8, 10, 12 anos dizendo: eu não posso mais com a vida dessa criança. Acontece eu não posso mais isso. com a vida do meu filho. Sendo que a gente sabe que a responsabilidade sobre os filhos até os 18 anos são dos pais, né? E muitos pais chegam colocando a culpa na mãe, a mãe chega colocando a culpa no pai, sendo que o artigo 1634 do Código Civil brasileiro diz que não importa a condição conjugal, ambos os pais eles têm a obrigação de cuidar de seus filhos. Ou seja, separados ou não, os deveres são iguais. Os deveres são iguais. Então, eles não podem jogar a culpa um para cima do outro e nem querer que o Conselho Tutelar assuma a condição de pai dos filhos deles. Eles têm essa responsabilidade. E aí, como é que fica o Conselho Tutelar? Porque, como tu disseste, tu exemplificou logo no início da nossa conversa, que os pais às vezes chegam lá dizendo: eu não posso mais com a vida dos meus filhos, né, do meu filho, né? Vocês verificam essa condição, às vezes, dos filhos abandonados pode dizer assim, numa boate, na vida noturna, enfim, sem um acompanhamento de um adulto. Como é que fica o conselho em tudo isso? Porque as pessoas às vezes acham que é papel do conselho tutelar essas crianças, porque o nome já diz, mas não é bem isso. Não é isso. O papel do conselho é a prevenção e a proteção. Quem tem a guarda, o poder sobre os filhos são os pais. Nós não somos nenhum órgão de repressão. Quem tem o poder de reprimir qualquer tipo de conduta inadequada de algum adolescente é o poder público, é a Brigada Militar. Por isso nós fizemos o trabalho em conjunto. E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a Brigada Militar, agradecer o Capitão Mori, agradecer em nome do Capitão Mori toda a corporação, porque nunca nos deixaram na mão, sempre tiveram à disposição, estão sempre prontos a nos ajudar e inclusive a nos proteger, porque já tivemos situações em que eu particularmente seria agredido em determinados lugares se não tivesse a presença da Brigada Militar. Agredido pelos menores? Agredido inclusive pelos responsáveis dos menores. Porque nessa última operação que a gente teve, nós tivemos que recuar, porque senão nem o efetivo no momento que estava juntamente com o Conselho Tutelar e os fiscais de postura do município seria suficiente para conter a fúria dos adolescentes e dos adultos que estavam na festa, se caso a festa fosse fechada. Entende? Então a gente teve que recuar e os fiscais de postura usaram então do artigo 252, 253, com recomendação inclusive do Ministério Público, e aplicaram a multa ao dono, ao proprietário do ambiente onde a gente estava fazendo tal procedimento, e recuamos e fomos embora. Gelson, a gente falou até agora nessa questão de boates, nessa questão de vida noturna. Crianças, adolescentes que sofrem violências, tem muitos casos desse tipo? Olha, eu te digo que estou com 52 anos, 2 anos de conselho, e eu nunca tinha visto tanta maldade dentro de uma cidade que eu achava que não tinha. É mesmo? É claro que a gente não pode revelar, sabe, né, disso, os nomes, nem as pessoas, mas assim, é um absurdo o que realmente acontece. Um dia, conversando com a delegada Fabiana, ela disse para mim uma vez o seguinte, assim: Gelson, muitas vezes a gente tem que sair da sala, chorar um pouquinho, secar os olhos e voltar para o atendimento. Porque
a maldade é muito grande, de pessoas que abusam de crianças indefesas, entende? Hoje mesmo ainda tive uma denúncia, né? E estou apurando, já encaminhei para a delegacia para fazer o registro, né? E é triste dizer assim, ó, que não é só na periferia da cidade que acontece isso, não. É mesmo? Não é na periferia. Não vamos é só culpar, com pobres, só não com é carentes. só não vamos culpar os pobres, os carentes. Tem muito caso que acontece aonde gente da alta sociedade usa do poder que acha que tem para poder cometer esse tipo de crime, entende? E eu digo crime não só no abuso sexual, mas também no abuso, muitas vezes, de querer burlar a justiça, fazendo festa dentro das suas próprias casas, né, dando bebida alcoólica para adolescente, né, como se fosse e estivessem acima da lei. Mas eu tenho certeza que o sistema de garantia de direitos, que envolve o Juizado da Infância e da Adolescência, o Ministério Público também, através da doutora Lília, da doutora Débora e de todos os que atendem, tem feito o possível e o impossível para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas, infelizmente, nós não somos onipresentes nem onipotentes para estar em todo momento e em todo lugar, a toda hora, né? Nós trabalhamos através de denúncias e quando nós desconfiamos, é claro que a gente vai atrás, né? Falou em denúncias, nós trabalhamos através de denúncias. O telefone do Conselho Tutelar, qual é o telefone de plantão do Conselho? Bom, o telefone do plantão do Conselho, infelizmente, desde a gestão anterior, ele foi cancelado o número por falta de pagamento. Mas não pode, né? Uma coisa O dessas. que acontece? Já faz bastante tempo, isso já está noticiado ao Ministério Público, que o Conselho Tutelar está sem telefone. Foi comprado o aparelho, solicitamos, existem requisições, pedidos, conversas, reuniões com o poder público, aonde já era para ter sido adquirido uma linha telefônica com internet para que nós, conselheiros, também pudéssemos nos comunicar à noite e ligar um para o outro. Nem isso vocês não têm internet? Nós não temos. Não. Na sede temos, mas Sim. nós para atendimento noturno e fora da sede não. O que nós temos hoje? Assim, a parceria, mais uma vez, que eu agradeço, da Brigada Militar. Então, as pessoas comunicam a Brigada Militar e a Brigada Militar, então, tem o nosso número particular e a nossa escala de plantão, aonde eles ligam para o plantonista do dia e são parceiro também, muitas vezes, na maioria das vezes, de ir até o local para fazer a nossa proteção. Então quer dizer que hoje em dia, se alguém quiser fazer alguma denúncia ou precisar da ação do Conselho Tutelar, tem que primeiro ligar para a Brigada, que aí vai ligar para o Conselho, porque o Conselho não tem o telefone. Não tem um número telefônico para que seja acionado. A sede do Conselho Tutelar ficou o patinho feio, porque até onde os taxistas estavam antes, eles pintaram, entendeu? E aí o Conselho Tutelar, assim, ó, nem a calçada do Conselho Tutelar não era lavada, não era limpa. Quem limpou foi os taxistas, você entendeu? Então, assim, ó, a estrutura do Conselho Tutelar hoje, como não é a pior de todos os conselhos tutelares do Estado nem do Brasil. Eu sei que existe outra, mas nós não temos salas adequadas para atendimento. É muito visível e vulnerável, ele tem vidro para todos os lados. É muito vulnerável, todo mundo que entra e sai ali é visto por todos. O adolescente é exposto, que não deve ser, né? E como digo, assim, ó, não tenho nada contra ninguém, mas assim, ó, ficou tudo na volta do conselho, tudo o que é falado, as pessoas ouvem de qualquer lado. Entende? E agora, então, para piorar essa situação, agora é uma observação que eu faço, como cidadã, como repórter também, vocês ali já têm essa questão de exposição, porque tem vidro para todo lado ali, o local é muito visível. Os taxistas agora, foi criado um ponto de táxi bem em frente ao conselho, que tirou o estacionamento de vocês e que também proporciona uma intimidade, uma privacidade a menos, privacidade seria o termo, a menos para quem
o trabalho de vocês ou para quem precisa ir até vocês? É justamente assim, ó, os taxistas ali para nós são pessoas legais, pessoas finas, educadas, entende? Assim, ó, eu entendo que não é a culpa deles ter ido para ali, que eles foram autorizados a ir para ali, foram muito gentis, inclusive com a gente, dizendo que a gente poderia colocar o carro na frente do deles ali sem problema nenhum, só que nós não... Vocês, nem a vaga de vocês, a vaga vocês perderam. Só que nós não colocamos porque está sujeito o próprio carro do conselho, se for colocado ali onde era a vaga do conselho, ser autuado. Vai ser ilegal. Porque é ilegal. Então, o que acontece? O carro do conselho tem que muitas vezes largar o conselheiro ali e sair procurar uma vaga na volta, gastando combustível, dinheiro público, tá? Que é nós que pagamos, para poder estacionar, para poder estar em algum lugar. Aí muitas vezes nós chamamos o motorista com urgência e ele demora 2, 3, 4 minutos, às vezes até para conseguir chegar ali, porque o lugar onde ele conseguiu o estacionamento não foi tão perto aonde, né? No mínimo 2 minutos geralmente leva, até ele poder se deslocar até onde a gente está. A meta para 2018, pelo que me disseste, é uma nova sede. Foi nos prometido pelo secretário, Nilton Fortes, né? E autorizado, inclusive, a nós procurarmos, nesse ano de 2017, um local onde poderia ter uma sede adequada para o Conselho Tutelar. Quando a gente conseguiu o local para fazer, então, a locação, para a Prefeitura fazer, conseguimos toda a documentação, o que aconteceu? Foi nos dito que não tinha mais dotação orçamentária. Eu espero e acredito muito que dentro deste ano de 2018 seja olhado de uma forma diferente, não para o Conselho Tutelar, mas para o Sistema de Garantias de Direito da Criança e do Adolescente. Gelson, tudo que a gente espera é que 2018 traga bem menos atendimentos para vocês, bem menos que esses cerca de 3.200 atendimentos registrados durante esse ano de 2017, que a estrutura de vocês melhore, que vocês tenham realmente uma casa nova e que as pessoas se conscientizem, os pais, né, se conscientizem de mais responsabilidade, que o poder público também assuma o seu papel e que as coisas melhorem. Você que está nos assistindo, só para a gente lembrar, ficou faltando a informação 190, então, o número da Brigada Militar, né, para o contato com o Conselho Tutelar. A Brigada Militar, então, vai contatar um conselheiro para, então, poder entrar em ação para poder resolver o problema que esteja acontecendo, então. Agradeço, Gelson, a tua participação conosco na NT Sul e desejando, então, desde já, um 2018 bem melhor do que foi o 2017. Desejo a vocês e a todos os telespectadores também um 2018 muito feliz a todos, né? E que realmente o Conselho Tutelar possa ter uma redução de atendimentos, mas se caso houver a necessidade de atender mais pessoas do que já atendemos, nós não vamos nos omitir e jamais vamos prevaricar da nossa responsabilidade de conselheiro tutelar. Isso falo em nome do colegiado, porque nós somos 5 conselheiros comprometidos com o trabalho e com a defesa e a proteção do direito da criança e do adolescente. O NT Sul desta quarta-feira termina agora, mas você pode rever as nossas reportagens em novotempo.com/NTSul. E em nossa página do Facebook, você pode seguir interagindo com a nossa equipe, enviando a sua sugestão de reportagem, comentando os conteúdos. A gente se encontra amanhã, ao meio-dia. Até lá, tchau!